Aquilo que nós estamos vendo juntos aqui é a oportunidade de uma vida livre de toda e qualquer forma de sofrimento. Isso implica a verdade da sabedoria deste ser em nós se revelando. Eu me refiro a este ser que somos. Agora, vamos compreender isso aqui, vamos passo a passo investigar isso aqui com você. Quando falamos deste ser que somos, não estamos falando deste ser que agora, nesse momento, o pensamento pode criar dentro de você uma ideia sobre isso. Todos nós temos tido um comportamento semelhante a esse. Geralmente nós estamos sempre traçando nesse quadro da mente um projeto, um modelo, um conceito, uma ideia sobre as coisas. Assim, uma aproximação cuidadosa da verdade, da sabedoria, da revelação deste ser real do qual estamos tratando aqui, isso requer que eliminemos esses traços, que eliminemos esse quadro. Precisamos estar vazios de todo esse conteúdo ideológico, de crença, de conceito, sobre tudo. Exatamente, sobre tudo. Só podemos ter a verdadeira aproximação da sabedoria, da revelação deste ser, o que na verdade significa isso. Vejam a beleza, a importância, o valor disso. Uma vez que a presença disso é o fim da confusão humana, é o fim do sofrimento humano. O nosso maior anseio na vida é por amor. Nós temos um ideal do que o amor representa. Assim como temos um ideal do que a verdade representa, do que Deus representa, do que a sabedoria representa, do que a felicidade representa. E aqui estamos dizendo que temos que nos livrar desses traços que colocamos nesse quadro. Temos que nos livrar desse modelo mental, desta pressuposição de conhecimento. Então nós temos uma presunção aqui, a presunção de conhecer aquilo que estamos buscando, aquilo que estamos procurando, aquilo que estamos querendo para as nossas vidas. Então vamos colocar aqui para você isso com bastante cuidado. As diversas perguntas que temos não serão respondidas com base num critério, com base no modelo que já temos, que já trazemos. Como encontrar a felicidade? Como encontrar a paz interior? Como encontrar o fim para o sofrimento? Como vencer o medo? Essas perguntas, nós temos essas perguntas já com o pressuposto de que nós conhecemos o que isso é. Então a ideia é que nós já sabemos o que é o medo, já sabemos o que é o sofrimento, já sabemos o que é a ausência da paz interior, já sabemos
quem é Deus. Tudo que nós precisamos é só encontrar. Já sabemos o que é o medo. Assim, se nós encontrarmos aquilo que estamos buscando, a coisa se resolve. Então, a ideia central é que nós já temos a experiência de tudo isso. Medo, ausência da paz interior. Temos que encontrar Deus, então nós já temos a ausência de Deus, sabemos o que é essa ausência, já sabemos onde Deus está, onde Ele pode ser encontrado, o que Ele irá representar quando chegar, tudo isso. Aqui estamos dizendo para você que nós precisamos investigar a natureza da verdade, mas não da verdade que, na ideia, nós projetamos como sendo real, mas sim da verdade daquilo que está aqui. Nós não sabemos a natureza do medo, não sabemos a natureza da ausência da paz interior, não sabemos a natureza daquilo que idealmente estamos buscando. Só poderemos saber isso quando nós nos aproximarmos para olhar. Nós precisamos olhar. Essa é a nossa ênfase aqui no canal. Nós olhamos agora aqui, tomamos ciência da verdade do medo, da verdade da ausência da paz interior, da verdade da confusão, da verdade deste eu, deste mim. Então, a ciência da verdade sobre isso é a ciência disso que é agora aqui. Tomar ciência disso é descobrir algo além disso. Nossa aproximação geralmente é teórica. Geralmente ela é conceitual, é crédula. Com base no pensamento, ela é imaginativa. Então, na verdade, estamos apenas projetando parte de todo esse estado caótico, confuso, de desordem que trazemos, quando imaginamos aquilo que queremos encontrar. Não sei se está claro isso aqui para você. A ideia que você tem, por exemplo, da felicidade, ela é uma associação de imagens no seu cérebro de sensações de prazer. Você teve vários momentos de satisfação, de preenchimento, de realização com objetos, com pessoas, com situações, com circunstâncias, com realizações. E o cérebro guardou isso como uma imagem dele. Ele colocou uma etiqueta nessa recordação, nessa imagem. A etiqueta está lá, felicidade. Então nós estamos dando nome para experiências pelas quais nós passamos, que estão guardadas em nós como memórias de felicidade. Então nós temos uma ideia do que é a felicidade. A felicidade é quando o casamento chegar, o parceiro, a parceira, o amor real chegar. O amor está associado a uma pessoa, a uma experiência emocional, sentimental com alguém. A isso estamos dando o nome de felicidade. Então, para nós, isso é o amor sendo encontrado. Então, essa já é a verdade do amor também, juntamente com a verdade da felicidade.
Então, nossa ideia é essa. Esse é um pensamento, essa é uma sugestão dada pela imaginação, pela memória. Assim, nós estamos em busca daquilo que acreditamos conhecer, sem investigar a verdade daquilo que está aqui nesse momento e que não conhecemos. Temos que primeiro conhecer a verdade desse eu. Esse eu representa toda essa carência, toda essa insatisfação, toda essa imaginação, todo esse projeto de futuro para alcançar algo. Notem porque nossas buscas elas estão ocorrendo dentro de uma projeção de futuro. É sempre no futuro? Será sempre no futuro? Qual é a verdade sobre esse futuro? O futuro é a presença do tempo. Qual é a verdade desse tempo? Nós temos apenas o pensamento como base para o futuro. Notem que sem pensamento não existe futuro. Não há qualquer futuro sem o pensamento. É o pensamento que nos fala do futuro. E o pensamento nos fala do futuro com base numa lembrança, numa memória, que, por sinal, vem desse assim chamado passado. Então, tudo aquilo que guardamos dentro de nós é o passado. Isso é o pensamento, e o pensamento nos fala do futuro. Então, uma experiência que foi vivida ontem, aqui eu me refiro a esse tempo cronológico. O tempo cronológico nós conhecemos. Tivemos o ontem, estamos tendo o hoje e teremos o amanhã. Ok? Não é desse tempo que estamos falando. Mas passamos por experiências ontem, o cérebro registrou essa experiência e agora está imaginando um tempo que é o amanhã. Esse tempo que é o amanhã psicológico, que o pensamento está imaginando, criando, se projetando nele, é uma ilusão. É parte do próprio pensamento, porque não existe esse tempo psicológico. Nós temos o amanhã cronológico, mas não o amanhã psicológico. Compreendo a diferença disso? Amanhã, cronologicamente falando, estaremos vivendo a vida, mas a vida é aquilo que é nesse instante, é aquilo que está nesse instante. Mas psicologicamente o pensamento está criando um amanhã. E nesse amanhã, ele será feliz. Ele é o pensador. O pensador é o eu. É o ego, é a pessoa. Então o ego, o eu, a pessoa, o pensador é um produto do pensamento. É um produto da memória. É o resultado da memória. E ele está projetando algo. Então há em nós essa inquietude interna, essa insatisfação interna, esse movimento que é o movimento do pensador, do eu, do ego, se projetando no futuro para a felicidade, para o amor, para encontrar Deus, para se livrar do sofrimento, para vencer o medo e todo esse tipo de coisa. A verdade é que esse pensamento e esse tempo, eles são a mesma coisa.
e eles não têm qualquer realidade aqui, nesse instante. Observe em você e você irá perceber isso. O pensamento em você não lida com o momento presente. Ele só lida com o futuro ou com o passado. Ele não tem qualquer propósito aqui no momento presente. Eu me refiro a esse propósito psicológico. Ele não compreende nada do instante, do momento presente. Tudo que ele compreende é o passado e o futuro. Mas o passado não tem realidade agora aqui, a não ser como uma memória, uma lembrança. E o futuro não tem qualquer realidade agora aqui, a não ser como uma imaginação, um sonho. Percebam isso, apenas como uma projeção. Então isso não é real? O sentido do eu, do ego, não tem realidade? Percebam isso, como é simples. A única realidade é aquilo que está presente, e aquilo que está presente não é a presença do eu, é a presença da vida. Não há nenhuma realidade no eu, não há nenhuma realidade na pessoa. Uma vez que a pessoa é um conjunto de memórias, de lembranças, se projetando no futuro para alcançar alguma coisa ou se livrar de alguma coisa. E tudo isso está dentro desse movimento que é o movimento do pensamento, que é o movimento do passado, que é o movimento da memória, que é o movimento do tempo. A realidade da felicidade não está no tempo, está agora. Exatamente quando o eu, o ego, que é tempo, que é pensamento, não está presente. A realidade de Deus é a realidade agora, quando o eu, o ego, o pensamento não está presente. É a mesma coisa para a ausência do sofrimento. Quando o pensamento está, o tempo está, o eu está e o sofrimento também está. Eu não sou, mas eu desejo ser. Esse é o pensamento, produzindo sofrimento. Então, a presença do sofrimento está aqui quando o pensamento está presente, quando o eu está presente, quando o ego está presente. Quando não há o ego, o eu, o pensamento, o tempo, não há sofrimento. É o mesmo para o fim do medo. Não há medo sem pensamento. Quando é que você tem um medo sem pensamento? O medo implica a presença do pensamento. Não há medo agora aqui, a não ser que um pensamento surja e lhe projete no tempo para viver alguma experiência dolorosa. Quem estará nessa vivência dolorosa? É o eu, o ego, o pensador? Percebem? É sempre o movimento do tempo. Ele se move? Sim, na ilusão da imaginação. Então, o sofrimento é parte desse estado imaginário de ser alguém que irá viver algo doloroso no futuro. Você passa por experiências dolorosas, elas são guardadas, elas agora são memória, são lembranças, elas são agora pensamento, e o pensamento está sempre se projetando. Repare aí a presença do medo. É quando o pensamento está que o medo está. Então, o sentido de um experimentador é aquele em nós que está sempre cultivando o passado, preservando o passado, para manter sua continuidade nas dores do futuro, desse futuro psicológico, desse tempo psicológico.
como nós temos chamado, esse é o tempo psicológico do eu, do ego. Qual é a verdade sobre nós? A realidade que está fora do conhecido e, portanto, fora da limitação do pensamento. Livre do tempo. Passado, presente e futuro. O ser humano ele não está feliz com o que ele é. Ele carrega sempre um ideal de se tornar, de alcançar, de vir a ser. Ele não está feliz. E o ser humano não está feliz porque ele se vê como alguém no tempo. É a presença do pensamento. Sua infelicidade. Porque é a presença do tempo idealizando um vir a ser, um alcançar. Então, o modelo de existência humana que nós recebemos dentro da nossa história, dentro da nossa cultura, foi o modelo da ambição, da inveja, da comparação. Eu não sou, mas eu preciso ser. Eu não tenho, mas eu preciso ter. Ele tem e eu não tenho. Nos deram ideais, nos deram símbolos, imagens, objetivos, desenharam para nós propósitos. É bem interessante isso, quando as pessoas perguntam, afinal, qual é o propósito da vida humana? Qual é o meu propósito? Notem, a ideia desse eu com o propósito dele. Compreendam isso? Esse eu é uma fraude. Esse eu é uma projeção, uma ideação do pensamento, se projetando no tempo que o pensamento está produzindo. Então, o passado, sustentado pelo pensamento, criado pelo pensamento, o presente como uma porta que o pensamento abre para se alcançar o futuro que o pensamento idealiza. Então nós vivemos sempre assim, colocando em um quadro o projeto, o desenho. A condição psicológica do ser humano, vou repetir, é de inveja, ciúme, desejo, posse, controle. É o pensamento produzindo imagens, imaginações de medo, de insegurança, nesse formato de ciúme. Repare, é sempre o futuro. Serei traído ou fui enganado. É o futuro ou o passado. A insegurança psicológica, o medo. Nossa vida tem se tornado bastante sofrida. Há muito sofrimento nessa condição psicológica de ser alguém. E aqui nesses encontros estamos lhe dizendo que sim, é possível uma vida livre do eu, livre do ego. Portanto, livre do tempo. Passado, presente e futuro. O que significa, na verdade, o fim do ciúme, da inveja, da ambição, do medo, desse desejo de vir a ser. Essas diversas condições psicológicas nas quais estamos vivendo, em quadros de infelicidade como ansiedade, depressão, angústia, a dor da solidão,
o vazio existencial e a dor que isso causa, tudo isso está presente nessa condição que é a condição do eu, do ego. Uma vez livre do pensamento, sim, é possível descobrirmos uma vida livre do pensamento. Desse pensamento psicológico, desta memória psicológica que dá essa formação ao eu. Nós temos alguns pensamentos bastante simples e objetivos para lidar com assuntos bem básicos na vida. O seu nome, o seu endereço, tudo isso são pensamentos. O conhecimento profissional que você tem está presente em razão de um conhecimento adquirido, guardado na memória, no cérebro. Isso é pensamento? Isso é algo prático, funcional? Aprender uma profissão, aprender a falar uma língua, isso requer conhecimento, que é experiência, que é pensamento. Não é disso que estamos falando. Estamos falando desse modelo de pensamento psicológico, de memória psicológica, isso que dá formação a esse eu, esse ego. O contato com a verdade da meditação, da real meditação de uma forma prática, o que requer a presença do autoconhecimento, é um esvaziamento desse conteúdo de memória psicológica. Um esvaziamento desse modelo de pensamento psicológico. Isso é o fim para o pensamento. Então o pensamento cessa? Não há pensamento? Apenas quando uma fala se faz necessária, como aqui, você faz uso de palavras, mas essas palavras são simples. A palavra é um pensamento, mas é um pensamento bem objetivo, bem prático. Quando você aprende uma língua, você tem que saber o idioma, e esse saber é conhecimento guardado, são pensamentos, são palavras. Isso é algo prático, não é disso que estamos falando? Tudo bem? Estamos falando do fim da confusão dessa identidade que é o eu, o ego. Esse sentido de alguém presente é uma imagem que o pensamento psicológico, que esse pensamento que é memória, esse pensamento que é tempo psicológico está produzindo dentro de você, essa autoimagem. Nesse contato com o outro, você vê o outro a partir dessa autoimagem. Você está lidando com uma imagem que você tem de quem é o outro. Ele tem de quem você é. Tudo isso está dentro desse padrão de pensamento psicológico, de memória psicológica. O esvaziamento para tudo isso é o fim do ego, é o fim do eu. Então temos algo novo presente. Esse algo novo é a realidade divina, é a realidade deste ser. Então nós temos o fim para esse problema, que é o problema do eu, do mim, do ego. Então uma vida real se mostra onde há esta verdade. Agora não é mais um ideal, um conceito, uma crença, uma imaginação, a verdade do amor, a verdade da paz, a verdade da felicidade, a verdade de Deus. Esse é o nosso assunto aqui com você dentro desse canal. Nós temos encontros online nos finais de semana, estamos aprofundando isso com você. Para participar desses encontros online, você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para entrar no grupo e assim aprofundar isso, olhar para tudo isso de perto. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui o convite. Aproveita, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima.
E o sofrimento é um excelente guru. Vai lhe mostrar que há algo em você em conflito, em contradição, pesado. Esse algo é essa divisão, é essa dualidade psicológica.